Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e hoje eu vou falar dos hobbits do livro O Hobbit e da trilogia Senhor dos Anéis e demais livros do Tolkien. Mas basicamente esse vídeo vai ser focado no povo hobbit, na raça hobbit, como que é assim, o world building específico desse povo. Então eu vou citar aqui as inspirações do Tolkien para criar os hobbits. Eu vou citar o histórico desse povo dentro da Terra-média, vou falar da aparência deles e também do comportamento, das habilidades, da cultura, das regiões que eles habitam na Terra-média, das relações deles com outros povos e também vou citar alguns hobbits notáveis, alguns que se destacaram dentro da história do Senhor dos Anéis. Não tanto assim essa série de vídeos, que eu vou fazer mais vídeos depois, o próximo vai ser dos elfos, inclusive, vou lançar semana que vem um vídeo sobre os elfos dos Senhor dos Anéis, mas eu não vou falar tanto assim, tipo, não vou fazer uma abordagem assim, da história do povo. O povo surgiu em tal época e teve tais feitos grandiosos. Eu vou me concentrar em como eles são representados no livro do Senhor dos Anéis. Então eu vou focar em quem desconhece nos livros e como que eles estão naquele momento. Vou falar um pouco também da história deles, mas não é o foco aqui, tá bom? Então, se você é fã de leitura, esse é um vídeo interessante para você conhecer com mais profundidade um elemento específico de um dos livros mais famosos de todos os tempos. E se você também escreve, também cria as suas histórias, também cria esses mundos fantásticos, também é interessante ver como que os mestres do passado, né, criaram também o mundo deles, os povos deles. Então confere até o final desse conteúdo. Se você gostar, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho e se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Vou colocar aqui o livro, tá? Então, começando, as inspirações para o Hobbit. O Tolkien ele contou que teve uma inspiração assim meio subconsciente num livro chamado A Maravilhosa Terra dos Snurgs, não sei. Mas é um livro, tá, que o Tolkien leu, se não me engano, quando ele era criança. E tem um povo chamado Snurgs nesse livro, que é meio como... até também me lembra um pouco a Viagem de Gulli, sabe? Quer dizer, só que no Gulli o povo é pequenininho mesmo. Os Snurgs, eles são pequenos, são metade do tamanho de um ser humano, tá? E é um povo fantástico desse livro. Então, o Tolkien ele fala em uma das cartas dele que possivelmente os hobbits foram, tá coçando a beça aqui, os hobbits foram possivelmente inspirados de forma subconsciente, tá? Não foi proposital nesses Snurgs. E eu também acho válido comentar que a inspiração para o livro Hobbit, a história, que foi o primeiro livro que o Tolkien publicou, foi inspirada também em um livro chamado Babbit, ou Babbit, não sei agora como se pronuncia isso. É tipo Rabbit, de coelho, só que com um B em vez do R, tá? É o Babbit, que é um livro que satiriza, tá, o conformismo do cidadão médio estadunidense, tá? Então, para você ver, bem que nós, né, aqui no Brasil, a gente tem essa questão de querer, de não saber muito bem, muitos escritores não sabem muito bem aonde se inspirar, onde buscar a inspiração, e às vezes se inspiram só em um gênero só, sabe? Quero criar um mundo de fantasia medieval, então eu vou ler tudo que tem de fantasia medieval, sabe? Enquanto o próprio Tolkien, que é um divisor de águas para a literatura fantástica, sabe? Ele é fundamental para a fantasia medieval, para a literatura fantástica do século XX, sabe? E ele se inspirou em um livro que não era fantasia medieval, né? Que é A Maravilhosa Terra dos Snurgs, e a história medieval dele, a saga medieval dele, teve inspiração num livro que era zero fantasia, era uma sátira, sabe? Então, eu já disse aqui nesse canal, repito, a importância de ler vários gêneros e buscar inspiração em vários lugares. Tolkien criou, né, o elemento central, né, os hobbits são muito importantes para o mundo dele, para a história dele, não para o mundo, mas para a história, os hobbits fazem toda a diferença e as inspirações deles vieram de cantos assim um tanto inusitados, né? E o histórico do povo é que eles são um povo assim de origem desconhecida, tá? Falam que eles são mais próximos dos humanos do que dos elfos, dos anões, tá? A perspectiva humana diz que os hobbits são assim de alguma forma próximos, mas eles
não tinham assim feito nada de grandioso, enquanto os elfos, né, lutaram no passado, né, os elfos foram fundamentais nas guerras anteriores, inclusive, tanto na guerra contra o Morgoth quanto na guerra do Sauron. Então os elfos, eles dominam a Terra-média basicamente ao longo das 3 primeiras eras, que é o que se trata o Senhor dos Anéis. E os anões também foram importantes, porque eles foram criados pelo Ilúvatar, e os humanos acabam herdando, né, a Terra-média dos elfos, por assim dizer. Mas os hobbits, eles estavam lá no cantinho deles, tá? Então eles não têm, assim, um feito marcante, né, até começar o livro O Hobbit. No livro Hobbit e no Senhor dos Anéis é quando os hobbits marcam a presença deles, tá, na Terra-média. E através do Bilbo e do Frodo, principalmente. Então tem uma historinha aí de que eles meio que foi um Tuck, né? Que o Tuck são aqueles primos do Pippin e o Merry. Eles são da família Tuck, né? Mas foi um Tuck do passado que ele conquistou assim, a independência do condado. Ele viajou, conversou lá com os humanos. Aquela terra lá, tecnicamente, pertence aos reinos humanos. E ele, através da diplomacia, conseguiu a independência do condado. O condado está dentro do território humano, mas ele é independente. Ele não responde de forma direta a rei nenhum, tá? Então, assim, isso foi o máximo, que é mais ligado à fundação do condado do que realmente para a grande história da Terra-média. A aparência deles, eles têm mais ou menos metade do tamanho do ser humano. Eles são facilmente confundidos por crianças, né? Eles comentam isso. Quem nunca viu um hobbit passar na rua, pode pensar que é uma criança passando. Então eles também têm, assim, não são só pequenos, tá? Eles também têm uma aparência jovial. Isso a gente consegue ver nos filmes, né? A maioria dos hobbits tem ali um rosto, né, que é aquele padrão estético mais juvenil. Mas eles têm também, o que marca eles é uma orelha pontuda, que os elfos têm também, mas o que mais marca também a aparência dos hobbits é o pé peludo, né? Então, assim, é que realmente eles quase nunca usam calçado. O Tolkien, ele não diz que eles não usam calçado, ele fala que eles raramente usam. Eles não precisam, porque o pé deles basicamente é um pé muito resistente, tá? É uma pata mesmo aquilo, né? Cheio de pelo. E aí tem 3 principais subdivisões de elfos no Senhor dos Anéis. E cada um deles são um pouquinho assim diferentes, tem a história e a cultura um pouquinho diferentes. Eu vou eliminar aqui esses 3 subtipos de hobbits. Eu falei elfo? Hobbits, tá? Os 3 subtipos de hobbits principais da Terra-média, que são os pés peludos, que eles têm a pele um pouco mais escura, eles são um pouco mais baixos do que a maioria dos hobbits, e eles vivem entre serras e nas encostas das montanhas. Há quem diga que eles são um pouco mais próximos dos anões, tá? do que os outros hobbits. A propósito, os hobbits, eles não têm barba, tá? Tem um tipo só de hobbit que tem barba. A maioria, assim, não mostra barba. Pelo que eu entendi, só não cresce a barba deles, simplesmente não tem pelo, sabe? Então, isso é um ponto interessante. Eles não têm pelo, não têm barba. Os grados, é o segundo subtipo aqui, que eles são mais encorpados, são maiores. Esses sim são os únicos que têm barba, tá? Então esses, e ainda assim, pelo que eu li, barba rala, não é que nem anão, né? Que tem aquela barba gigante, é só uma barba bem mais curta. E eles vivem em planícies, que eles vivem, eu tô aqui na minha cola, tá? Planícies com rios perto. Eles gostam de rios. Muitos hobbits, inclusive, não sabem nadar. Muitos hobbits têm medo de água. Mas esses hobbits, eles são até meio estranhos, né, para os outros hobbits, porque eles gostam de viver perto da água. E principalmente em planícies. E o terceiro subtipo são os cascalvas, que são os hobbits com a pele mais clara, tá? E eles são o tipo mais alto de hobbit que tem entre esses 3, tá? E vivem na floresta. Eles gostam de viver mais próximo da natureza, no sentido da natureza das flores, das plantas e etc. Então são esses principais tipos de hobbits que a gente vê no Senhor dos Anéis. O Tolkien, ele cita que existem outros hobbits em outros lugares, tá? Mas só o que tem, assim, relevância para a história e para o mundo, a princípio, é o condado. Esses 3 estão ali ao redor do condado. Os pés peludos, os grados e os cascalvas. O comportamento
típico, né, de um hobbit é basicamente uma pessoa assim, que eles gostam de viver de forma sossegada, eles gostam de ser. Eles são muito festeiros, tá? Eles não são assim, tão acolhedores para estrangeiros, mas uma hora que eles consideram a pessoa amigo, uma pessoa como amigo ou amiga, eles já são bem mais assim, enérgicos, bem mais amistosos, amigáveis, sabe? E eles também curtem uma vida boa, tá? Eles gostam de paz, eles gostam de viver assim com tranquilidade, tá? Eles gostam de trabalhar, eles gostam de, mas assim, de trabalhar no sentido de cuidar da vidinha deles, cuidar do território deles. Eles tendem a ser muito curiosos e até fofoqueiros, tá? Sendo que assim, fofoqueiro sou eu que adiciono, tá? Porque logo no começo da Sociedade do Anel, quando tá naquele preparativo da festa do Bilbo, cara, o começo assim, da história, basicamente, as primeiras páginas, é basicamente um grupo de hobbits focando, sabe? Então, eles estão lá realmente. Mas isso também mostra o tipo de vida pacata que eles levam, sabe? Essa questão, né, daquela comunidade em que todo mundo se conhece e todo mundo fala um dos outros e que tudo que é feito ali tem muita importância para eles, sabe? E que as minuciosidades, sabe? Os detalhes pequenos da vida dos outros acaba sendo assim, muito interessante para esse tipo de convívio, né? Esse tipo de cidade, esse tipo de localidade. Então, e os hobbits gostam disso, eles não são, a maioria deles não sai do condado, né? A maioria deles fica ali realmente cuidando da própria vida. Então eles gostam disso, eles gostam de sossego, eles não gostam de guerra, tá? Tem histórias, tipo, a história dos hobbits inclui assim, uma guerra só a vida inteira, que vai para expulsar orcs da região, tá? Mas assim, o lance deles realmente produzir ferramenta, produzir, fumar lá a ervinha deles, ficar na toca deles, ok? E sempre que possível, dando festa. Eles não é porque eles são pacatos, que eles são também tediosos, ou que eles são também contemplativos. Eles não ficam meditando lá também. Eles ficam dando festa, eles buscam a alegria deles, tá? Eles até gostam de aprender coisas novas, mas não é qualquer coisa nova que eles buscam aprender. Geralmente é uma coisa assim, mas tem a ver com o que eles usam no dia a dia deles, tá? E são fofoqueiros, eles gostam de cuidar eles tomam conta da vida dos outros. Tinha boatos de que o Bilbo construiu túneis e mais túneis cheios de tesouro, sabe? Até o pai do Sam, que desmente isso, fala, olha, eu trabalho pro Bilbo já há décadas, nunca vi túnel nenhum, né? Mas tem essa questão também de eles ficarem ali fofocando e criando os boatos uns dos outros também, tá? As habilidades desse povo. Eles não demonstram, assim, como os elfos, no caso, eles têm, assim, poderes sobrenaturais, sabe? Acho que são os únicos da Terra-média que chegam, assim, já alcançam um nível sobrenatural de habilidade. No caso, pelo visto, são os elfos. No caso dos hobbits, tá? Eles são bons com trabalho manuais e são, obviamente, bons com torres, em construir torres. Eles são bons em engenharia, tá? Mas essa engenharia... Desculpa, viajei. Eu li aqui a cola e embolei. Desculpa. Vamos lá. Eles são bons com trabalho manuais e são bons de construir túneis. E não gostam de construir torres. É o contrário. Eles são bons em construção, eles são bons em engenharia, tá? Mas eles usam essa engenharia para construir tocas. Eles constroem casas, mas geralmente a casa que eles constroem é para fazer uma oficina, é para fazer um estábulo para os pôneis deles, né? É para realmente usar para trabalho. Eles gostam de viver em tocas. Eles cavam e cavar um túnel exige uma grande engenharia, sabe? Mas eles não gostam de torres. Eles não constroem torres. O condado, você pode ver até nos filmes, não tem torre nenhuma. Eles não protegem as terras deles vigiando do alto. Pelo contrário, eles protegem a terra deles se escondendo nos túneis, tá? É quase um bunker, né? Mas isso aí, sim, não sei até que ponto também o Tolkien se inspirou em alguma coisa do tipo, né? Porque justamente na época do Tolkien, né? Na época da Primeira Guerra Mundial, em que ele lutou, e na Segunda Guerra Mundial, em que ele estava lá vivo ainda, foi justamente uma época em que os bunkers ganharam muita utilidade,
para a guerra, tá? Porque se antes os castelos eram a fortaleza, né, você ficava mais protegido num castelo, depois que inventaram o avião, depois que inventaram o bombardeiro, castelo se tornou algo extremamente frágil, extremamente assim, desprotegido, que é muito exposto. Então, hoje em dia, até hoje, 2020, que eu estou gravando esse vídeo, o máximo de segurança é um bunker. Quem quer ficar seguro se esconde embaixo da terra. Então, assim, é uma estratégia de proteção válida, sim. A gente pode pensar, pô, o Hobbit se esconde na toca para se proteger. Cara, você consegue até, de repente, derrubar a porta da toca do Hobbit, tá? Mas lá dentro ele vai estar mais protegido porque ele vai estar cercado de túneis, ele vai estar menos exposto, ele pode assim, evitar ser atacado dentro da toca. Um bom exemplo disso, a gente entender, né, a função, né, meio bélica, né, a função de proteção de uma toca é o filme 300 de Esparta, o quadrinho e o filme. Porque o Leônidas criança, quando ele vê, se não falha a memória, é o lobo ou o leão, aquele bicho que vai matar ele. Ele entra numa fenda, tá, e com a lança. Quer dizer, dentro da fenda, o predador só podia atacar ele de frente. Então ali ele estava protegido, tá? E aí tanto que ele sobreviveu porque ele entrou na fenda. Foi pela inteligência dele, sabe? E foi lógico, no caso do Esparta, ele não conseguiria vencer aquele predador no combate direto, então ele se protegeu, usou inteligência e venceu, tá? Então, se proteger numa fenda ou numa toca tem essa função. Você não pode ser flanqueado, você não pode ser atacado pelas costas ou pela frente. Os inimigos têm um caminho só para entrar e te enfrentar. Você está na vantagem, tá? Então, os hobbits se protegem dessa forma, se protegem em tocas, não vigiando em torres. Então eles não vão ver o inimigo chegando de muito longe, mas quando o inimigo chegar, eles vão conseguir assim, se proteger com facilidade, com rapidez. A cultura deles, eles gostam então, só para finalizar sobre as habilidades, eles têm muita habilidade manual, tá? Os dedos são ágeis, as mãos têm assim, muita precisão, tá? Eles são bons em fazer um artesanato, são bons em fazer ferramenta, são bons engenheiros, tá? Mas se limita a isso, essa questão do trabalho, tá? A questão realmente de construir, questão de fazer, né? Eles em si e são bons em cavar toca, mas eu sinceramente não... Eu confesso pra você, assim, pelo que eu entendi, não é cavar toca no sentido literal, de cavar com a mão, tá? Não é que nem a topeira, né? Que tem outras versões, por exemplo... Tem um episódio do desenho Laboratório de Dexter, em que eles estão jogando RPG e a Didi narra o RPG. E ela entrega um halfling, né, um hobbit, pro Dexter, que é baixinho, jogar, né? E ele cava buracos. Então tem também essa questão dos halflings, né? Halfling é um termo genérico para hobbit, inclusive que é usado, halfling, esse termo é usado nos livros também. Mas é um termo assim genérico. É tipo o pequenino que seria, sabe? Mas tem também esse arquétipo dos halflings cavarem buraco muito rápido, né? Meio como topeiras. Mas, pelo que eu li, eles não cavam com a própria mão, tá? Eles são bons em engenharia, eles são bons em construir, né? Mas cavar já Viagem na Maionese, que veio depois, não é do Senhor dos Anéis. E a cultura deles? Eles gostam de vestir coisas vivas, tá? Eles moram em toques, como eu já expliquei. Não fazem guerra, como eu falei também. E eles inventaram a erva de fumo, tá? A ideia de você criar, lapidar um cachimbo, botar uma erva, botar fogo e inalar, né? Quem consagrou essa arte foram os hobbits. Então, quem aprende a fumar, aprende com os hobbits. O Gandalf adora fumar, o Aragorn também aparece fumando várias vezes, tá? Mas dentro dos Anéis, quem inventou, quem estabeleceu essa tradição na Terra-média foram os hobbits, tá? Então essas são as principais características deles. Já falei muito sim do como eles se comportam e acaba que como o comportamento acaba tendo ligação com a cultura, sabe? Então eu já falei assim, bastante disso. Eles não fazem guerra, tá? Eles amam a paz. O Tolkien usa muito palavras como amar
e ele fala muito do belo, né? Então, quando ele quer falar que algo é bom, é porque eles são muito belos, ou então porque eles amam muito algo, amam a natureza, amam a música, amam a poesia, amam a paz. Então, o Tolkien distingue dessa forma. Enquanto os orcs odeiam tudo e são horrorosos, né? O que for bom, ele vai dizer que é belo, ele vai dizer que ama algo, né? No caso dos hobbits, eles amam a paz. E eles não querem guerra com ninguém. A grande guerra, né, da história dos Anéis, né, que a gente lê, que é a Guerra do Anel da Terceira Era, tem tipo 4 hobbits envolvidos e só, né? Então você vê, né, os hobbits não foram pra guerra, o mundo estava se acabando, e se o Sauron vencesse, os hobbits iam continuar no condado até a hora que o Sauron ia chegar lá e ia terminar de pisotear o condado, sabe? Mas os hobbits não se moveram pra guerra do Anel, tá? Só 4 deles, de todo o mundo, que se envolveram. Então, esse é o nível deles que eles realmente são, nível assim, o quão pacato eles são, tá? Então, aquela coisa, né? É legal você visitar eles, é legal você filmar com eles, é legal você participar de uma festa com eles, mas não conte com eles quando os orcs baterem na sua porta, tá bom? Não vai rolar, eles vão continuar lá no condado. E a região que eles moram é o condado, já falei 1000 vezes, né, do condado aqui. O Tolkien diz que o Tolkien, assim, ele não terminou de criar a Terra-média. Vocês têm essa ideia equivocada de que a Terra-média é todo o mundo, tá, que o Tolkien criou, cada detalhe. E não é. O Tolkien, ele cita reinos que não aparecem, ele cita que existem outros humanos em outros lugares, e ele cita que existem outros hobbits em outros lugares. Talvez exista, assim, considerando a Terra-média, que é um continente inteiro, muito possivelmente existem, sabe, hobbits ali perdidos em outros cantos. Talvez existam outros condados até, tá? Mas não tem relevância para geopolítica, não tem relevância para economia, não tem relevância para guerra. Eles estão lá, estão quietinhos na deles, tá? Mas o único ponto que é um pouco mais conhecido é o condado. O condado em que, né, o Gandalf conhecia já, o Aragorn também sabia que existia. O povo de Bree, aquele povo de Bree, que é para onde os 4 hobbits vão, assim que eles saem do condado, no começo do Senhor dos Anéis, aquele povo ali, aquela cidade, Bree, sabe do condado. Entendeu? Mas porque são vizinhos, porque os hobbits viajam, né, vão e fazem comércio com Bree, né? Mas é isso. Se for para mais longe, já não sabe o que é, tá? Então, o condado é essa região pouco relevante e ainda assim é a região que os hobbits são mais conhecidos. As relações dos hobbits com outros povos. Como eu falei, os hobbits fazem comércio com os anões. Desculpa. Os hobbits fazem comércio com os humanos, tá? É o povo que os hobbits têm um contato assim, mais constante, tá? Eles, às vezes, fazem comércio com os elfos e com os anões, tá? Mas é bem menos. No começo do Senhor dos Anéis, quem entrega o carregamento aí com os preparativos para a festa do Bilbo é um grupo de anões, mas que só diz isso, ó, chegou aí um grupo de anões e entregou ali o material para preparar a festa do Bilbo e não ficaram, foram embora. Sabe? Eu me pergunto, pô, aqueles anões com que o Bilbo lutou, né, não foram convidados para a festa dele no começo dos Seus Anéis, sabe? Podiam, né, ter sido convidados. Mas enfim. Então, quer dizer, isso mostra que não é também algo assim tão isolado. Anões sabem que os hobbits existem, né? Os hobbits fazem comércio com alguns anões também e também com alguns elfos, mas é uma relação mais distante, tá? Mais em comum. Acho que é um ponto importante para compreender os hobbits isso. Eles não são só pacatos, eles são realmente muito específicos, eles são tanto isolados, tá? Mas isolados no sentido de estar ali na deles, cegados. E também não estão assim, oferecendo nada de interessante para que alguém vá lá se meter com eles, sabe? Mas eles são um povo assim, que é muito específico dentro da Terra-média, tá? E os hobbits se dão bem com todo mundo, tá? Exceto com os orcs, tá? Mas é porque o Tolkien criou os orcs para ser realmente aquele povo inimigo, tá? É o povo vilão, um povo totalmente desumanizado
na perspectiva da Terra-média do Tolkien, tá? Então, o orc, ele vai ser o equivalente, assim, ao nazista, sabe? Equivalente a um zumbi, né? Você meio que é humanoide, mas você abstrai que é humanoide e dentro daquele lugar específico você pode matar sem dor na consciência, porque com certeza é um ser mau, é um ser que você não consegue ter um diálogo. Você que ele odeia tudo e ele não tem empatia, logo é impossível ter empatia por ele. É assim que os orcs são retratados. Então, mas se o orc fosse diferente, talvez, né? Se os orcs sem a influência do Sauron fossem mais sociáveis, possivelmente o primeiro a fazer amizade com um orc seria um hobbit, possivelmente, tá? Enquanto os humanos, anões e elfos têm muito histórico de guerra com os orcs, né? E tiveram que lidar com os orcs de forma mais brutal ao longo da história. Gente, os hobbits, por serem tão pacíficos e por não ter se envolvido nessas tretas, possivelmente seriam os primeiros, assim, a fazer a paz com os orcs, imaginando como foi, né, aí a Quarta Era do Senhor dos Anéis. Por fim, os hobbits notáveis são poucos, tá? São basicamente o Bilbo, né, e os Beatles, que no caso os Beatles são o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry, né? São basicamente os únicos hobbits que se destacaram no mundo do Senhor dos Anéis. Como eu falei, teve ali um Tuck que conseguiu a independência do condado e tudo mais. Dentro do condado tem ali alguns hobbits que foram um pouquinho mais relevantes, mas basicamente o Bilbo foi o primeiro, né, a sair do condado, foi dado como morto e voltou, né, lá de volta outra vez. Então foi o primeiro assim que foi conhecido fora, né, assim, um hobbit conhecido fora do condado. Bilbo foi o primeiro com a história dele do livro Hobbit, né? E depois o Frodo, o Sam, o Pippin e o Merry, eles participaram ativamente da guerra do Senhor dos Anéis, né? No caso do... E todos eles foram muito importantes, né? O Sam e o Frodo, eles foram quem levaram o anel até o final, né? Pra Mordor, né? Enquanto o Pippin e o Merry, no filme, pelo menos, eles fazem toda a diferença contra Isengard, né? A derrota do Saruman foi ali foi graças às artimanhas dos dois, sabe? Então, e não parou por aí, né? Eu acho que o grande feito do Merry e do Pippin foi que eles proporcionaram a derrota do Saruman graças ao envolvimento dos entes, né, na guerra, mas eles continuaram depois disso também lutando até o final. Então, esses são os aspectos que eu acho mais interessantes da gente analisar nos Hobbits que a gente vê no livro O Hobbit e também na trilogia Senhor dos Anéis. Comenta aqui embaixo qual que é o seu Hobbit favorito e qual que é o derivado de Hobbit favorito, porque depois dos Hobbits tiveram os Kender de Dragonlance, tiveram os Halflings aí de alguns outros livros, né? Talvez os Kokiri de Zelda, né, tenha ali alguma inspiração nos Hobbits também, né? Essa ideia de um povo na floresta, no cantinho deles, no caso dos Kokiri são na floresta mesmo, né? Mas talvez assim, um povo num cantinho assim, né, com cara de criança, né, que mesmo depois, mesmo assim, quando tá maduro, ainda assim, né, continua tendo um aspecto bem juvenil. Talvez tenha tido aí alguma inspiração em Hobbit, talvez, tá? No caso, eu criei na Era do Abismo, tá até aqui no meu livro, eu mostrei o livro no começo, né, mas isso que importa. Mas o Zomodé da Era do Abismo também, obviamente, foi inspirado em Hobbit, mas eu também misturei Kokiri com Hobbit, tá? É um povo, não é só mais um povo pequenino, é um povo que eu tirei o pé peludo, tá? Eu acho que eu cito o pé peludo, mas no caso eles não ficam descalços por aí, mas eles também, eu botei essa questão, né? Eles não envelhecem também, eles param ali entre a pré-adolescência e a adolescência e eles não ficam mais maduros do que isso, nem biologicamente e nem psicologicamente. Então foi a minha maneira também de trazer algo não tão cópia de Hobbit, né? Eu misturei ali alguns elementos dos Kokiri para trazer algo de interessante no mundo, justamente, já que cada um cria a própria versão do Hobbit
eu também criei a minha. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua derivação de Hobbit favorita e quem é o seu Hobbit favorito. Do Senhor dos Anéis, quem eu mais gosto é o Sam, porque o Sam é quem realmente faz tudo, né? Eu acho que se não fosse o Sam, realmente a guerra teria sido perdida. Eu acho que o Frodo não conseguiria sem o Sam. Na verdade, acho que talvez o Sam tivesse se dado melhor sem o Frodo. Talvez, tá? Minha opinião é mortal. Mas, blá 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 blá. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop sob olhar de escritor todo dia de 2020. Então, até amanhã.